A cidade de Satuba fica na região metropolitana, no limite com a capital Maceió. E nesse pequeno município funciona um campus de uma das escolas mais tradicionais do estado, o Instituto Federal de Alagoas. São mais de 900 alunos de 33 cidades alagoanas que estudam aqui. Mas ir às aulas nem sempre é motivo de alegria e tranquilidade para eles. Pela falta de transporte escolar, alguns caminham até 4, 5 quilômetros para não deixar de estudar. E enquanto seguem a pé por quase 1 hora, ficam expostos a muitos riscos. Vazio, pessoas passando, aí a pessoa fica meio sozinho lá, qualquer momento pode parar alguém, sabe? Teve 2 colegas meus que foi assaltado já, lá na entrada do Barreirão mesmo. E na volta para casa, no início da noite, a situação é ainda pior. Que ia andando. Geralmente toda tarde eu vou andando. Volta para casa já no escuro praticamente. É, praticamente no escuro. Um amigo meu já foi assaltado no caminho. Isso te deixa um pouco preocupado? Um pouco, mas tem que vir, né? Não tem jeito, né? É, não tem jeito. Atualmente, a unidade oferece 5 cursos, alguns são integrados ao ensino médio, há também qualificação profissional e o ensino superior tecnológico. Em alguns casos, há regime de internato e os estudantes moram aqui mesmo no campus. Quem passa em um desses concorridos vestibulares conclui os estudos de graça. Mas apesar dos benefícios ofertados pela unidade, alguns alunos, infelizmente, desistem de estudar aqui por causa das despesas com a passagem. E outros que persistem, muitas vezes têm de fazer escolhas difíceis. A gente pensava, ou eu como ou eu pago a passagem, sabe? Ficava muito complicado disso. Cheguei até a passar mal uma vez, porque estava com dinheiro contado, não tinha dinheiro para comprar um lanche, cheguei a passar mal. Alguns alunos que moram na capital são beneficiados com o passe livre, que garante apenas a passagem de ônibus dentro da cidade. Mas quando chegam ao limite com Satuba, precisam pagar pelo transporte intermunicipal. O Arthur veio da Bahia para estudar aqui e denuncia outro problema. As vans não têm um valor fixo de passagem, o que piora essa situação. As contas às vezes não fechavam direito e ficava muito pesado para eu ficar vindo aqui para o campus. E todos afirmam, a passagem pesa e muito no orçamento. Principalmente no final de mês, porque sou eu e mais 3 crianças com a minha mãe e a minha mãe não trabalha assim fixo e nem meu pai. A diretora do IFAL Satuba explica que a situação é ainda mais grave porque 70% das vagas são destinadas a estudantes de escola pública. A falta de transporte é um dos fatores que mais contribui para a evasão escolar. Há esse desvio de recurso que seria para ensino, pesquisa e extensão. Para atender o transporte, nós comprometemos nossa finalidade, né? Que é o ensino, pesquisa e extensão. Resolve um problema, cria-se outro. Criando outro. Isso mesmo. Segundo ela, para não perder a chance de um futuro melhor, muitos se arriscam pegando caronas. Os que não têm condição financeira de arcar com a passagem para se locomover até a escola, eles ficam solicitando carona na BR, né? E isso os coloca em situação vulnerável e de risco, colocando em risco a própria vida. Deixa uma situação delicada e complicada, né? Diante de tantos perigos que o nosso estudante tem que enfrentar para ter acesso à educação, que é um direito garantido em Constituição. Por causa da deficiência do transporte escolar, a direção do IFAL procurou o Ministério Público Federal em Alagoas em busca de uma solução. O MPF recomendou que o Ministério da Educação elabore uma política pública para assegurar o transporte escolar aos alunos da educação básica matriculados em institutos federais, que contemple os horários de aulas e também as atividades extracurriculares necessárias à formação educacional. Com a União, foi prestado informações dos programas que existem para a questão da educação, como o PENAT e o Caminhos da Escola, mas esses programas também não atingem aos estudantes dos institutos federais. Em razão disso, o Ministério Público Federal acabou expedindo uma recomendação para que fosse criada uma política pública, né? O ministro da Educação tem um prazo de 30 dias para responder se acata essa recomendação e um prazo de 180 dias para, em acatando, formular essa política pública e começar a sua execução. E como o problema não é restrito a Alagoas, a recomendação foi estendida aos institutos federais de outros estados.